Fala galera, beleza? Hoje dia 18 de fevereiro, quinta-feira, bora fazer mais um fechamento de mercado aí para vocês. Começando aqui pelo índice, depois passando para o dólar, beleza? Logo no início do dia, tá? A gente percebe que o índice já abriu numa região de lateralidade do dia anterior, né? Obviamente isso gerou impacto nos preços. A gente percebe que o mercado ficou um pouco congestionado aqui pela manhã, testou o fundo, testou essa região de pressão próxima da VWAP, entrou fluxo comprador. O mercado acabou fazendo um pivôzinho aqui, tá? E entrou um fluxo muito forte de compra aqui, galera. Olha lá, o candle veio para baixo, entrou fluxo e explodiu para cima. Muitas pessoas que operam rompimento acabaram entrando exatamente aqui. Eu até fiz um post anterior a esse fechamento de mercado justamente explicando isso, que quando o mercado está consolidado, 80% dos rompimentos são falsos. Não é que rompimento não dá certo. Rompimento a favor da tendência é maravilhoso. Rompimento em mercado lateral provavelmente é um movimento falso. A gente precisaria esperar um pullback para dar continuidade no movimento. Então muitas pessoas chegaram a comprar aqui e acabaram se dando mal, tá? Porque o mercado devolveu na cara. E qual que foi o problema de entrar aqui, sendo que o mercado ativou um pivô de alta, né? Se a gente olhar aqui no cenário um pouquinho mais micro do dia, o mercado ativou um pivô de alta, o mercado ao mesmo tempo ativou um espelhamento, né? E nenhum dos dois alcançou alvo de FIBO. Por exemplo, se a gente trabalha aqui com a projeção, a gente pega esse fundo, esse topinho e projeta. Faltou um range ali de basicamente uns 75 a 80 pontos para o mercado pegar. Mesma coisa nesse cenário aqui do espelhamento, né? A recuperação em V. Se a gente projeta desse último topo aqui de ontem, jogando para cima, faltou basicamente a mesma coisa, tá dentro desse range, 80 a 90 pontos ali para pegar. E o mercado simplesmente ignorou, tá? Entrou fluxo vendedor e caiu. Ou seja, isso daqui foi um falso rompimento. E aí a pessoa pode falar, pô, Adriano, mas como que eu saberia, né? Qual que é o ponto que realmente eu deveria ter olhado? Inclusive, eu, particularmente falando, não vi, tá? Isso daqui, depois que o mercado desenvolveu e que voltou, que eu acabei me atentando. Se a gente der uma olhadinha no cenário um pouquinho mais macro, tá? A partir do dia 12, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar que o mercado lá do dia 12 veio de uma forma ascendente, certo? Fez uma correção em um nível de FIBO e rompeu esse patamar aqui, acionando o quê? Acionando um pivô de alta, beleza? Ah, Adriano, mas antes de dar continuidade, o mercado acabou corrigindo de novo. Descaracterizava esse pivô? Não. Por que não descaracterizava? Porque não perdeu essa mínima aqui, ó. Tá? Então esse pivô de alta ainda daria para considerar ele como o pivô principal aqui desse movimento, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Esse pivô ainda estaria acionado. Então, no dia de ontem, né, o mercado deu continuidade e foi buscar alvo, só que ele não cravou alvo. O alvo do FIBO estava mais para cima, que foi exatamente onde o mercado veio buscar hoje, tá? O mercado veio buscar essa região, que era o alvo desse pivô maior. Se a gente trabalha aqui, ó, pegando o FIBO, ó, dessa mínima, com esse topo do dia 12 e jogamos para cima, olha lá onde o mercado foi hoje, tá? Exatamente no alvo, beleza? Ó, mínima, máxima do pivô, alvo de FIBO, beleza? Então o mercado foi lá, encostou no alvo, entrou fluxo vendedor e o mercado derreteu. Graficamente falando, tá? No momento que o índice cravou aqui o alvo de FIBO, também daria para considerar que ele fez um padrão de alargamento, tá? Por quê? Porque ele rompeu as máximas, certo? Alargamento ou megafone, como vocês preferirem. E megafone ou alargamento é um padrão normalmente de reversão, né? Quando acontece em extremidades. Então olha lá o que aconteceu. Né? Ele renova máximas, renova mínimas e reverte o movimento principal que o mercado estava trabalhando, que nesse caso seria um cenário de alta. Né? Então a gente percebe aqui que ele acabou fazendo uma extensão, né, do movimento, rompeu o topo, rompeu o fundo e depois veio, revertendo o cenário de alta, beleza? Nesse ponto, o mercado caiu, a gente percebe que essa região do dia de ontem se estendeu para o dia de hoje, a gente percebe que gerou várias travas aqui nos preços, e um dos pontos mais interessantes que tem que ser observado é o fluxo vendedor. Como assim, Adriano, o fluxo vendedor? Olha a defesa dos vendidos aqui, pessoal. Né?
sombra, 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 sombra. Isso daqui basicamente caracterizando o quê? Topos menores. Só que aqui o mercado estava extremamente consolidado, não tinha o que fazer. Quando que você poderia pensar em fazer alguma coisa? Quando o mercado perdesse esse fundo aqui. Por quê? Porque quando ele perdeu esse fundo, ele fez o quê? Ele caracterizou um espelhamento, né? Ele caracterizou um espelhamento do movimento. E foi basicamente o que aconteceu, né? Quem trabalha com FIBO, o que a pessoa poderia fazer? A pessoa poderia pegar, a partir do rompimento desse fundo aqui, tá? Dessa região, a pessoa poderia espelhar o movimento. Então ela pegaria o topo, pegaria esse fundo e trabalharia com alvos projetados para baixo, né? Através desse espelhamento, que é basicamente uma recuperação em A, né? Então olha lá, o primeiro alvo estaria aqui, segundo alvo estaria aqui e terceiro alvo estaria ali, basicamente onde foi a mínima do dia, tá? Então o mercado trabalhou num cenário descendente, aqui gerou uma oportunidade de entrada, né? Depois do rompimento, não seria uma entrada que eu gostaria de fazer por conta da região da VWAP, por conta da retração dessa perna de FIBO, mas entrou fluxo vendedor, tinha alinhamento de médias móveis, a VWAP estava alinhada acima das médias e o mercado simplesmente derreteu aí, se a gente pegar desde o topo do dia até a mínima, 2.500 pontos basicamente, tá? Então aqui a gente percebe uma correção, o mercado foi lá, cravou o terceiro alvo de FIBO, entrou fluxo comprador e o mercado acabou revertendo, tá? Então foi um dia bem direcional. Normalmente quem fica caçando fundo nesses dias quebrou no dia de hoje, né? Porque, que nem eu falei, eu fiz o post anterior falando sobre os rompimentos, mas também falando sobre a tendência. A pessoa vê um martelo no meio da tendência, né? Aqui, por exemplo, aqui tinha um martelinho. Tipo, a tendência está de baixa, né? As médias móveis estão 100% alinhadas com a VWAP, sinais, né, de defesa vendedora, acionamento aqui do espelhamento, né, da recuperação em A, mercado caindo, candles de venda forte e a pessoa espera um sinal de compra, né? Só que não adianta nada você querer caçar martelo, engolfo, arame, qualquer coisa de compra aqui, porque o mercado é soberano, a tendência predomina. Então a pessoa simplesmente, ao invés de surfar o movimento de queda, ela fica esperando aparecer, por exemplo, aqui um martelo. Aí o que a pessoa vai lá e faz? A pessoa vem aqui e compra. E toma na cara. Por quê? Porque não adianta comprar em sinal isolado. Você sempre precisa levar em consideração o contexto. Sempre falo para os alunos da mentoria, o contexto é mais importante do que qualquer outra coisa. Ah, Adriano, então quer dizer que não dá para operar rompimento, não dá para operar o martelo? Com certeza, dá, desde que você opere com contexto. Então, rompimento é maravilhoso você operar quando? Quando o mercado está em tendência. Por quê? Porque você vai operando basicamente os rompimentos de fundos. Ó. Olha lá. Né? Então você vai operando a favor das médias móveis, a favor da VWAP, a favor do movimento principal. Então, pivô, né, que no caso é o rompimento, maravilhoso operar em tendência, não em mercado lateral. Ah, Adriano, e quando que é legal operar figura de reversão? Figura de reversão é muito melhor você operar em mercado lateral, porque o mercado chega no suporte, dá sinal de compra. Você compra, o mercado sobe. Chega no topo, dá sinal de venda, você vende, o mercado cai. Então tem que pensar sempre no contexto, beleza, pessoal? Então, esse foi o cenário que basicamente eu identifiquei no índice hoje. Puxando para o dólar, tá? O dólar acabou fazendo um movimento bem interessante também. Se a gente considera aí o dia de ontem como base, o mercado acabou gerando uma pressão aqui logo no começo do dia, tá? Isso fez preço no dia de hoje. Acabou servindo ali basicamente como uma zona de suporte interessante. O mercado acionou uma continuidade e subiu, beleza? Quem trabalha com alvos de FIBO, aqui foi um ponto bem interessante, porque como o mercado ele rompeu, tá? Ele fez isso daqui. Dava para você trabalhar aqui com esse espelhamento ou com uma projeção para cima. Só que o mais interessante foi você ter notado, principalmente, que quando o mercado ele rompeu essa região aqui, ó, ele acionou um espelhamento macro, né? Utilizando o gap como referência.
Então ele fez uma recuperação em V, congestionou e depois subiu, tá? Então quem trabalhou aí com alvos de FIBO projetado para cima, beleza? Acabou cravando o alvo lá na região dos 5.450, tá? Aqui a gente percebe uma região de lateralização do dólar, tá? Aqui se a gente for olhar por padrões de figuras, né? Aqui o mercado acabou fazendo uma bandeira, um descanso, né? Um retorno até as médias móveis. Olha lá, né? A média de 50 ancorou o último movimento. O mercado veio aqui, deu o sinal de compra. Então aqui caracterizaria uma possível entrada, né? Aqui, depois do rompimento desse range, né, o mercado caracterizou uma possível entrada nesse candle também, beleza? E aí, quando o mercado chegou lá no topo, a gente percebe que teve uma defesa muito forte aqui nessa região, né? O mercado acabou fazendo uma figura gráfica de reversão que basicamente é o topo duplo, né? Olha lá. Topo duplo é uma das figuras mais confiáveis, graficamente falando, na análise técnica, porque quando perde essa referência aqui, que a gente chama de neckline, né, que é a linha do pescoço da figura, o mercado tende a fazer a correção. Então, quem trabalha com FIBO, tá, mais uma vez, daria certo, porque ele ativou aqui um espelhamento. A partir do momento que espelhou um movimento aqui de queda, dessa subida, a partir do momento que passou aqui, daria para você trabalhar aí projetando ele para baixo, até essa figura para baixo. Então, claro que você passaria aqui um pouquinho de calor, mas ele foi ali cravar no alvo, olha lá. Topo, fundo, projeta. Tá? Então, chegou aqui, corrigiu e depois veio. Outro ponto importante a ser observado é que desse topo com esse fundo, essa correção foi no 61.8 e eu sempre falo para vocês, as falhas de continuidade normalmente acontecem no 61.8. Aqui está 38 só porque eu inverti a posição do FIBO, tá? Mas caiu, retraiu, 61, entrou fluxo e veio buscar o alvo de FIBO. Beleza, pessoal? Então essa foi a minha visão de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e a game porra!